muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição da Noite Informativa. Celebra-se hoje o Dia dos Heróis Moçambicanos, assinalando igualmente 47 anos após a morte de Eduardo Chivamo Mondlane, primeiro presidente da Frente da Libertação de Moçambique. A passagem dos 47 anos após a morte de Eduardo Mondlane e do declarado Dia da Celebração dos Heróis Moçambicanos foi marcada pela cerimônia de deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis, uma cerimônia dirigida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que chegou à praça pontualmente às 9 horas. Após saudar os titulares dos órgãos de soberania, seguiu em marcha cerimonial até depositar a coroa de flores. E depois dirigiu-se para o interior da cripta, onde jazem restos mortais dos heróis, um gesto repetido por todos os outros presentes. No final, dirigiu-se à imprensa, destacando a importância da celebração. É um momento de reflexão, é um momento de compromisso para com o desenvolvimento de Moçambique. Os heróis bateram-se contra o colonialismo português e todas as suas tendências, mas o objetivo não era só parar pela libertação e passarmos a governar Moçambique, mas era ver Moçambique independente em todos os aspectos, neste caso, os aspectos políticos, os aspectos econômicos. E esse compromisso é exatamente esse que viemos agora aqui celebrar e reafirmar, porque enquanto continuar o povo sem água, sem energia, sem escolas suficientes, sem hospitais, portanto, sem a saúde, ainda não teremos cumprido a missão pelo qual os nossos heróis tombaram. Filipe Nyusi diz que agora o grande desafio é o país produzir novos heróis, inspirados nos ideais dos que lutaram pela liberdade. Os heróis aqui representados não significam só o passado, mas significam o presente e terão que significar o futuro. Este futuro que todos estamos a edificar. Participaram nesta cerimônia o antigo chefe de Estado Armando Guebuza, titulares dos órgãos de soberania, atuais e antigos governantes, corpo diplomático, entre outras individualidades. Depois da cerimônia oficial, o presidente da República, Filipe Nyusi, foi à residência da família Mondlane visitar a viúva e filhos do obreiro da Unidade Nacional, que perdeu a vida há precisamente 47 anos. Passavam poucos minutos das 9h30 quando Filipe Nyusi chegou à residência da família Mondlane, onde foi recebido pelos filhos de Eduardo Chivamo Mondlane. Durante cerca de 30 minutos, grande parte dos quais a porta fechada, Filipe Nyusi juntou-se a Janete Mondlane, filhos e netos, no encontro que no final foi assim resumido pelo primogênito de Eduardo Mondlane. O camarada presidente veio visitar a Janete Mondlane, a nossa mãe, neste dia trágico, como família Mondlane, e tivemos a oportunidade de ver a nossa mãe radiante, não é? Que a minha mãe e o camarada presidente se conhecem há bastante tempo. Tivemos uma oportunidade de debruçar, refletimos-nos sobre experiências juntos, individualmente e coletivos, da parte de membros da família, e sentimos-nos naturalmente bastante honrados pela visita do nosso amigo e o presidente Nyusi. 47 anos depois do desaparecimento físico de Mondlane, a família diz que o 3 de fevereiro continua a ser uma data de tristeza. Que é um dia trágico para nós, mas por outro lado, isto soubemos nós como família, individualmente e coletivamente, fazermos aquilo que fez efetivamente a entidade, a Frente de Libertação de Moçambique, pelo qual o Eduardo Mondlane foi fundador, em não deixar o desaparecimento físico dele ser algo que pudesse interromper o progresso para o futuro. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, diz que é preciso haver coragem para resolver a atual crise político-militar no país e que o diálogo é o único caminho. Armando Guebuza, acompanhado pela esposa, esteve na praça para homenagear os heróis nacionais. Interpelado pelos jornalistas, reconheceu que o grande desafio atual
é encontrar caminhos que reconduzam o país à paz efetiva. Nós temos um grande desafio, que é o desafio de garantir a continuidade da paz e, sobretudo, reforçar a paz. Com a mesma coragem que teve Eduardo Mondlane, nós nos podemos inspirar para eventualmente naturalmente alcançarmos a paz. Que caminhos para alcançarmos essa paz que parece está a ser difícil percorrermos este caminho? O difícil deve ser vencido pelos corajosos. E o diálogo é o único caminho para tal. No contexto político é alcançar a paz, e a paz alcança através do diálogo também, e sobretudo isso. Recorda-se que Armando Guebuza foi negociador-chefe do Acordo Geral de Paz de 1992 e assinou o Acordo de Cessação de Hostilidades em 2014. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique diz que há esforços em curso para trazer a paz no país e que é apenas uma questão de tempo para que a situação do país volte à normalidade. Fazer a paz. Fazer a paz. Este é que é o grande desafio. O homem que tem a missão de dirigir as Forças Armadas de Moçambique alinha com todos os moçambicanos sobre a principal prioridade do país atualmente. Tudo o que nós podemos dar como adjetivo sobre o heroísmo, sobre isto, depende da paz. E sem essa paz não há de aparecer nenhum herói. E como conseguimos essa paz? É o que está-se a fazer agora. Tentativa de fazer com que os que não gostam da paz venham amar a paz. Venham para ajudar, para contribuir na elaboração da paz. Reconhece que há dificuldades, mas diz que são próprias de um processo de busca de paz. Não há falha. E qual é o caminho? O caminho nem sempre é limpo. Mas nós temos que estar convencidos que tudo o que possa constituir dificuldade é um desafio. Nós temos que transformar essas dificuldades em desafios. O que significa que todos estamos preocupados para que amanhã a paz de Moçambique venha para ficar. E o povo deve esperar mais quanto tempo? Bom, todos vivemos e veremos. As FADM já foram consideradas o maior exemplo de reconciliação nacional em Moçambique, mas atualmente a Renamo reclama que oficiais que eram da sua antiga guerrilha foram afastados dos postos de comando e exige a sua reintegração. O secretário-geral da Frelimo diz que o legado da Unidade Nacional deixado por Eduardo Mondlane devem hoje se refletir em esforços para manter a paz. Eliseu Machava considera ainda que o país não pode viver na base de ameaças e exigências irrealizáveis. Nós precisamos de continuar a desenvolver esforços para que os ideais de Mondlane foram de unir o povo, pegar no povo para pensar no que é comum, no coletivo, pensar num bom futuro dos moçambicanos prevaleça, que contribua para unir cada vez mais os moçambicanos, para a participação de todos e para que o futuro seja risonho. Mas esta participação no diálogo tem que ser um diálogo são. Um diálogo são por quê? Porque nós não podemos pensar que o país depende do indivíduo isoladamente. Se descer um pouco para o interior, vai encontrar que muitos moçambicanos estão empenhados na procura de soluções dos problemas. E há casos, há factos que demonstram que quando se procura esse caminho, é encontrado. São estes moçambicanos que nós queremos que continuem a trabalhar para o bem-estar de Moçambique. Não são ameaças, não são exigências irrealizáveis. Porque quando se vive sempre de ameaças, de imposições, fica uma vida difícil, um ambiente não desejável, não só para um lado, para todos os lados. E não é bom. Personalidades consideram que Moçambique precisa de heróis com determinação e coragem para construir a paz sem recorrer a vias que possam aumentar a estabilidade que o país já está a viver. Nós precisamos do heroísmo na construção da paz. Significa que precisamos da coragem, precisamos da imaginação
precisamos da determinação para encontrar os caminhos da paz. É nesses caminhos que nós vamos construir o heroísmo dos nossos dias. Não há alternativa válida ao diálogo. Quando nós afastamos o diálogo, procuramos, significa que vamos resolver os problemas numa outra base. Essa outra base será o berço de outros problemas mais graves, mais profundos. Nós temos o diálogo como caminho para encontrarmos a solução de fundo dos nossos problemas, não o amenizar dos problemas, não o mascarar dos problemas. É verdade que a procura da paz em cada momento tem os seus contornos. E os moçambicanos saberão descobrir isso, as lideranças que temos, a liderança do presidente Filipe Jacinto Nyusi vai nos fazer encontrar o melhor caminho. Então nós temos que perseguir esse caminho, porque cada momento da paz tem os seus contornos. E temos que saber encontrar esses contornos e segui-los. Portanto, eu tenho confiança e tenho a certeza que nós, moçambicanos, encontraremos o nosso caminho em relação à paz e havemos de consolidá-la. O que acontece é que a Renamo, de maneira reincidente, continua a protagonizar atos de violência e de desestabilização. Ora, essa pergunta ficaria muito bem colocada se perguntasse a Renamo o que há, o que ela quer, para que de facto aceite dialogar. Porque o país é nosso, os moçambicanos somos nós, e temos que ser nós a lutar pela paz, porque sem paz o país não se desenvolve com os ritmos desejados. Alguns membros do governo consideram que hoje o país deve produzir heróis pelo trabalho e chegam mesmo a dizer que no exercício das suas funções tem-se deparado com verdadeiros heróis que lutam para desenvolver o país. Acima de tudo, um dia de reflexão, um dia de autoavaliação e um dia para se perspectivar o papel que as pessoas devem desempenhar, o curso que o país deve levar e valorizar, acima de tudo, o sangue derramado dos nossos heróis. Hoje, nós temos que produzir heróis, efetivamente, de criação do bem-estar do povo moçambicano. Heróis que sejam pela inclusão de todos os moçambicanos, heróis que produzam mais postos de trabalho, emprego, sobretudo para os jovens. Sim, todos os anos apresentamos heróis na categoria de melhor produtor nacional, na categoria de melhor investigador, melhor extensionista, melhor mulher camponesa, melhor jovem produtor e temos a categoria até dos melhores profissionais de comunicação social que se dedicam à disseminação de mensagens referentes à agricultura. E para falar sobre o 3 de fevereiro e outros temas que marcam a atualidade, a Noite Informativa recebe Silvério Ronguana e Ismael Musa. Os dois, muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Boa noite. Começo mesmo por si, Silvério Ronguana. Um dos principais ideais de Eduardo Mondlane foi a unidade nacional. Como é que olha para estes ideais 40 anos após a independência? Bom, começaria por cumprimentar os telespectadores e agradecer o convite. Dizer que se calhar nem precisaríamos falar muito sobre este ideal de unidade que Eduardo Mondlane, a peça que acaba de passar, acho que fala por si. Só ouvimos pessoas de um único partido. Portanto, trata-se de uma unidade em que é feito por um grupo a falar sobre os seus heróis. Eu penso que é triste que 40 anos depois tenhamos os mesmos atores, uma parte. Portanto, quem visse esta peça, pensaria que está num país onde há um partido único. Não houve, taxativamente, nenhuma outra pessoa de outro contexto político a falar. E também, nesta data, não se fala de pessoas de outros contextos políticos. Por dizer que, bom, sobre a unidade nacional falhamos, evidentemente, e acredito que Eduardo Mondlane não teria em algum momento sonhado num país assim, em que existe, de fato, um único grupo de pessoas. Portanto, acredito, e para aquilo que eu conheço das leituras que fiz sobre Eduardo Mondlane, ele acalentava e sonhava um país em que várias pessoas pudessem
exprimir, se pudesse apresentar os seus pontos de vista. E decorrente disso também o heroísmo devia ser plural, né? Portanto, torna-se difícil falarmos do heroísmo quando efetivamente é para louvarmos as glórias de algumas pessoas, deles e seus amigos. Portanto, parece-me que a grande questão que 40 anos depois continuamos é esta questão do Moçambique, que não é efetivamente para não há unidade nacional, portanto, do seu ponto de vista? Eu estou olhando este facto, por exemplo, estamos no dia 3 a falar de unidade nacional, todas as pessoas que falaram sobre essa data são de um único partido. Mas a verdade é que existem vários partidos políticos. Já volto assim mesmo para complementar esta questão. Ismael Moussa, tem esta mesma percepção de que não há unidade nacional? Bom, eu acho o seguinte, a Constituição da Frente de Libertação visava a libertação da terra e dos homens. A unidade nacional foi um dos objetivos da Frente, mas a médio e longo prazo. E como sabe, o nosso Estado surge em 1975. Portanto, nós estamos ainda num processo de criação e consolidação do nosso Estado. O nosso Estado é recente, estamos numa fase de consolidação ou de construção e consolidação do Estado, em que há retrocessos e há avanços, como bem dizia o Ronguane, e acho que a nossa geração, cabe à nossa geração, refletir naquilo que foram as fraquezas deste processo de construção da unidade nacional e verificar o que é que pode fazer com que este processo de construção da unidade possa ser muito mais célere, muito mais inclusivo e isso possa se consolidar de forma mais abrangente. E acho que aqui é que está o grande handicap. E um dos aspectos que eu acho é exatamente este que se apresentou aqui. Quer dizer, é importante que nesta fase do campeonato nós possamos envolver mais atores. E se calhar vale a pena refletirmos o que é que nós queremos como herói. Não devemos banalizar o título de herói. O herói não deve ser qualquer pessoa. Uma coisa é condecorarmos alguém que ao fim de um ano teve um bom desempenho no trabalho. Isto é uma condecoração, não é? Condecorarmos alguém, homenagearmos alguém porque fez um trabalho relevante numa determinada província. Outra coisa é conferirmos a alguém o título de herói nacional, não provincial, não local. É este título. Uma condecoração e um herói são completamente diferentes. Nós temos que redefinir melhor o que é um herói. E por outro lado, nós temos que também analisar um momento em que, numa dada fase da nossa história, os heróis foram aqueles que, de uma ou de outra forma, pegaram em armas para nos libertarem, não é? Do jugo colonial. Mal ou bem, prestaram este serviço, não é? Nem todos são consensuais, há uns consensuais, outros menos consensuais do que outros, mas são os heróis que o Estado considerou e são os heróis que nós os assumimos como tal. Agora, daqui para frente, quem serão os heróis? Portanto, é esta análise, é esta reflexão que nós temos que fazer. Por exemplo, nós temos pessoas neste país que se sobressaem, por exemplo, na área médica, que, por exemplo, podem salvar milhares de vidas a nível nacional de uma epidemia ou outra coisa. Estas pessoas podem não ser consideradas, dentro do seu grupo, um herói que representa os interesses de todo o moçambicano. Por exemplo, nós não produzimos sementes neste país, nós temos grandes problemas na agricultura. Um agrônomo que conseguir descobrir e conseguir registrar uma patência, por exemplo, de uma semente moçambicana. Sabe que o continente africano é o único país que registra patências em sementes é a África do Sul. A essa pessoa poderemos ou não poderemos conceder um título de herói? Portanto, é esta análise que nós temos que fazer. Portanto, há aqui o Centro, por exemplo, de Pesquisa da Manhissa, por exemplo, que está a investigar a malária. Se um dia conseguirmos definitivamente uma vacina válida para a malária, será que o moçambicano que estiver à frente desta pesquisa merece ou não merece ser homenageado e se calhar elevado a herói a nível nacional? Portanto, é este tipo de análise, de reflexões que nós temos que começar a fazer daqui para frente. E não basearmos os nossos heróis simplesmente nas pessoas que pegaram em armas. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que, em certa medida, a sua economia tem muita dependência da indústria militar, não é? E muitos dos heróis saem da guerra. Não é o nosso caso. Nós não somos um país de indústria militar. Nós somos um país que temos de buscar heróis que sejam mais consensuais na nossa sociedade daqui para frente. Eu não quero questionar o passado, quero questionar o presente e o futuro. O que é que nós queremos como heróis daqui para frente? Heróis que possam, com o presente, ter a expectativa daqueles telcasos que nos escutam. Porque esta geração nova, a juventude hoje, não está preocupada muito com o passado, está mais preocupada com o presente e com o futuro. Vão ter uma casa, vão ter um emprego, não é? Vão ter uma formação decente. E quem são as pessoas que, de uma ou de outra forma, poderão assegurar? Por exemplo, imaginemos um arquiteto que consiga, neste país, com uma grande carência de habitação, consiga, por exemplo, produzir alguma forma que faça com que a construção torne-se mais barata. A esta pessoa, podemos ou não podemos elevá-lo? Não é? Podemos condecorá-los e levá-lo, se calhar, a herói. É este tipo de debates que eu acho que nos falta neste momento. Um outro aspecto que também acho associado a isto é o facto da inclusão política. Os heróis neste país não podem ser só de uma única tonalidade, de uma única visão política, é preciso partidária, é preciso sermos um pouco mais abrangentes. E depois nós temos que entender que durante a luta armada da libertação, por razões históricas que não vale a pena aqui discutir, grande parte das pessoas que foram pertenceram a um grupo étnico. Nós falamos aqui da unidade nacional, a questão dos Tsongas, a questão dos Macondes e a questão dos Nyanjas. Estes grupos
tradicionalmente, não são muçulmanos. Mas nós sabemos que a grande maioria da população moçambicana que vive no norte de Moçambique, principalmente da etnia Macua e Ao, são muçulmanos. Se amanhã tivermos um herói muçulmano, como é que vamos fazer para pô-lo na Praça dos Heróis? Nós não estamos preparados. Faleceu o general Gurveta e, daquilo que eu me apercebi na altura, havia todo o interesse em levá-lo ao herói. Não obstante o facto de ele ter deixado uma carta para ser enterrado na sua terra natal. Mas imaginemos que tivesse que ser sepultado em Maputo. Como é que seria? A Praça dos Heróis não está em condições para enterrar um muçulmano. E nós temos uma grande percentagem deste país que é muçulmana. Podemos ter um Presidente da República muçulmano amanhã? E como é que faremos se ele for elevado a herói? A Praça dos Heróis não está preparada para isso. Como sabe, o muçulmano não pode ser enterrado numa gaveta na Praça dos Heróis. Portanto, é este tipo de reflexão que os antropólogos, sociólogos e outros têm que fazer neste país, preparar-nos para o futuro e não sentirmos depois numa situação de um aperto. Temos uma situação, temos que levar uma pessoa a herói e não estamos em condições de pô-lo na Praça dos Heróis. Então eu acho que a Praça dos Heróis também devia ser transferida do local onde está. Devemos pensar num local mais apropriado, um local mais sossegado e não tão movimentado como é a Praça dos Heróis, para que possa acolher melhor as pessoas que vão lá homenagear, não é? E que possa ser, de facto, uma Praça de Heróis nacional e que reflita a todas as tendências, quer seja étnicas, religiosas, deste país. Que seja, de facto, nacional. Falava das fraquezas e da necessidade da consolidação da unidade nacional. Em que momento é que o país terá descarrilado na busca desta unidade nacional? Por exemplo, tivemos um debate em tempos aqui na STV em que eu dizia que uma das formas de consolidar a unidade nacional, neste processo de construção, seria exatamente alargarmos a participação política e a representação política neste país. Por exemplo, se nós conseguirmos fazer, na perspectiva, por exemplo, de uma emenda constitucional, que os governadores passem a ser eleitos, por exemplo, se nós encontrarmos formas de mais pessoas poderem participar na representação política deste país, se nós encontrarmos formas, por exemplo, do Parlamento aprovar em definitivo a lei da ação popular, por exemplo, que está prevista na Constituição e que ainda não foi implementada, a lei, por exemplo, do referendo, são formas de ampliarmos a participação política. E, de uma ou de outra forma, nós poderemos estar a contribuir para com as descobertas dos grandes jazigos, por exemplo, no norte de Moçambique. Isto vai implicar uma regularidade que a médio e longo prazo as pessoas tenham que vir de outras partes do país ou de outras partes do mundo para trabalhar, por exemplo, no Rovuma. Nós temos que permitir que as pessoas todas, de todas as partes deste país, possam, por exemplo, trabalhar no Rovuma. O que é que nós, como Estado, temos que fazer para permitir isso? Por exemplo, as escolas técnico-profissionais, neste momento, deveria ser uma grande aposta para ajudar a consolidar a unidade nacional. Como sabem, no passado, a unidade nacional era feita no Exército. O processo da luta de libertação, por aí fora. Num momento de paz, num país que se pretende caminhar largamente para a construção e consolidação de uma democracia, a unidade nacional também é feita no ensino, na educação. A educação é uma das grandes ferramentas. É na universidade, por exemplo, é num instituto politécnico onde nós todos, as nossas diferenças são diluídas. Nós podemos vir de várias partes deste país e sentirmos todos iguais, num processo de socialização comum, feita dentro de um processo de educação. E acho que o ensino técnico-profissional poderia ser uma forma de aliviar um pouco a exclusão, de permitir que mais pessoas fossem inseridas no mercado de emprego, nas oportunidades de emprego que são dadas. E não estou a dizer a nível superior, a nível básico, artes e ofícios, nível médio. Isto permitiria que mais pessoas se integrassem. Porque a unidade nacional, como eu dizia, não é só discurso, são ações concretas, em que eu me sinta integrado dentro do país, que eu me sinta que, de facto, a unidade de um país deve ser preservada porque eu sou parte integrante. A partir do momento que eu sinta que eu não tenho nada a perder, não é? E eu pouco valor darei a esta unidade. Por exemplo, eu pessoalmente tenho muito a perder se não há uma unidade. Eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro próprio, eu tenho um emprego, eu tenho algo a preservar. Mas se eu saio para a rua e se encontro alguém que está na rua a pedir dinheiro, que não tem uma casa para morar, não tem um carro, não tem um emprego, o que é que ele tem a perder? Então é aí que nós temos que fazer a reflexão sobre a unidade nacional. A unidade nacional é muito mais forte do que um discurso. Saber Ranguano, há pouco dizia que não há unidade nacional, exatamente porque os atores que apareceram na nossa reportagem são de uma única cor partidária. Ao longo da história de Moçambique, em algum momento houve uma unidade nacional efetiva? Não, o que eu estava a tentar dizer é que se nós estamos a falar da unidade nacional, significa que temos que dar as mesmas oportunidades a todos, não é? Significa que estaríamos, depois de 40 anos, é estranho, depois de termos partidos políticos vários, como, por exemplo, os Meires estava a dizer, é estranho, a guerra foi feita no norte, onde a maior parte das pessoas são muçulmanas. Entretanto, nenhum muçulmano morreu por esta parte, e que parece qualquer pessoa minimamente inteligente há de perceber que alguma coisa de estranho acontece, não é? Da mesma maneira, se nós temos que falar de heróis
estamos a falar de pessoas, por exemplo, de uma única região, pelo menos estamos a falar dos heróis mais sonantes, são efetivamente de uma única região, as das outras regiões não são heróis, como também são vistos como chiconhocas, inimigos do povo. Parece-me que é um erro dramático. Agora, se para além disso que aconteceu no passado, hoje, digamos 40 anos depois da independência, só para celebrar esses heróis, não é possível estarem a celebrar esses heróis pessoas de outros quadrantes políticos, tem que ser de um único quadrante político. Penso que nós estamos a falhar naquilo que é essencial, porque efetivamente o que é essencial é que todos possam ter as mesmas oportunidades, é que todos possam efetivamente ser reconhecidos pelos seus atos que tenham feitos e que todos possam ser recordados, e mais do que isso, que todos os moçambicanos, todos os grupos, todas as sensibilidades políticos, partidários, étnicos, religiosos, possam livremente apresentar os seus heróis. Eu penso que nós temos um exemplo muito concreto nas religiões, porque de fato em cada religião tem os seus profetas, tem os seus sacerdotes, tem as pessoas e reconhecem-se. Se um muçulmano vai respeitar que Jesus Cristo é Filho de Deus, de que ser humano diz-se de várias maneiras e que o heroísmo existe de diversas maneiras. Então, seria desejável que esta diversidade que vemos na religião também pudesse ser vista hoje. Portanto, se calhar hoje não seria só o dia em que todos tivéssemos que nos curvar na Praça dos Heróis, mas existissem outros mausoléus com igual dignidade, outros grupos também pudessem hoje cantar, enaltecer aqueles que acham que foram relevantes, digamos, nas suas vidas. Parece-me que se calhar, não sei, no futuro teremos que evoluir para um conceito de herói mais abrangente, até se calhar falar mais dos antepassados do que de heróis, no sentido que é preciso reconhecer que todas as instituições relevantes tiveram as pessoas que foram relevantes, que se destacaram, que deviam também ser reconhecidas e ouvidas. E todos também os moçambicanos, todas as instituições e grupos deviam ter a oportunidade de, nesta data, enaltecer aqueles que de fato admiram, mas o que nós estamos a ter... Olhando para as mudanças socioeconómicas e políticas que o país vem registrando, a unidade nacional de que se falava em 64 é a mesma de que se fala hoje? Não, eu acho que até estamos a regredir, porque se for se calhar a pegar as imagens de 2 anos, há de perceber que se calhar houve até uma maior diversidade em pessoas que pronunciaram, falaram sobre esta data, e quanto mais nós pensamos, estamos a avançar, a gente percebe que estamos num afunilamento e as tendências de exclusão tendem a aumentar, porque repara que ali falou-se de heróis e aqueles que são considerados não heróis. Portanto, parece-me que nós não estamos a evoluir na direção que era de esperar, em que todos nos reconhecêssemos uns aos outros, em que todos pudessem cantar as glórias e os fracassos de todos e não ter este sonho quase que irrealizável de constituir um grupo de homens em deuses e superiores em relação aos outros homens. Porque repara que afinal Eduardo Mondlane, que morreu neste dia, o que ele estava a combater era exatamente a exaltação de um grupo racial que se assenhorava do país e aplicava, há de perceber que no tempo colonial, quando se falava dos heróis, era só os Antoniene, Mozinho de Albuquerque, eram pessoas de uma única raça. E o que Eduardo Mondlane era que nós pudéssemos transcender esta dimensão da raça, e há de perceber que por quase que não sei, isso é interessante. Há de ver que estes heróis, por exemplo, chamam-se referição de uma única raça. Eduardo Mondlane combatia, digamos, que uma única raça fosse vista como única capaz de fazer coisas. 40 anos depois, esta divisória era a raça, mas dentro da raça havia uma inclusão maior. Mas agora, neste momento, religiões em Moçambique é o cristianismo e o islamismo, mas só temos
cristãos. E se formos a ver em termos territoriais, também o que vamos encontrar é que são de uma única parte e não são de outra. Se formos a ver em termos políticos, é que são de um único partido e não são de outro. Portanto, parece-me que o grande objetivo de todos os moçambicanos sentarem à mesma mesa, se reconhecerem, não estamos a conseguir, e acredito que muitos dos nossos desaires sociais têm muito a ver com esta persistência de um grupo de pessoas de querer se assenhorar da história de Moçambique e considerar o Moçambique um feudo do céu. Eu acho que não devemos, de fato, evoluir para um Moçambique para todos. Não, teria sido, no mínimo, que a se falar desta data fossem pessoas de vários grupos, fossem várias expressões, digamos, de celebrar esta data, mas o que nós estamos a ver, efetivamente, não é isso. Mas parece que o heroísmo terminou em 75, terminou-se, digamos, depois da luta armada, que depois da luta armada já a possibilidade de ser herói, há de ver que foi muito diminuta. Ou seja, em 10 anos fabricou-se muito mais heróis do que nos 30 anos subsequentes, porque se for a ver durante esses 30 anos, há de ver que o número das pessoas consideradas heróis é diminuto. E não só é diminuto, como é dito herói, mas não se fala mais disso. A não ser que já venha dessas sagas que lhes mostrar que há outras formas de ser herói. Eu não me esqueço que há 2 anos, quando começaram, porque na cabeça daquela criança só ser gente se seus filhos, de uma senhora que está a vender no mercado, de uma empregada doméstica que cumpriu zelosamente as suas atividades, digamos, a essa aura da heroicidade, e acho que isto é uma falha bastante grande. Ismael Moussa, em ações concretas, em ações práticas. Do discurso é muito bonito. A unidade nacional dita em discurso, ela é bonita, ela é perfeita, se calhar não mudou. Agora, o que eu acho que é preciso refletirmos, o Estado, de facto, nasceu em 75, mas, por vezes, parece que a nossa história só nasceu a partir de 62, mas a nossa história é muito anterior a 62. E é preciso trabalharmos um pouco mais sobre isso. E parece que a nossa história termina em 75. Parece que depois de 75 a nossa história não tem grandes novidades. A política, o poder, normalmente nunca está dissociado do saber. Há sempre um casamento. Não se governa sem o saber. É por isso que eu acho que é chegado este momento, não é? O momento em que nós realizou-se a luta de libertação nacional, realizou-se a guerra civil, tudo isto. Ok, há falhas, há avanços, mas há aqui aspectos positivos. É que todos aqueles que foram para a luta armada, de uma ou de outra forma, tinham um ideal comum, que era libertar a terra e os homens. Não obstante os erros ou outras falhas que possam ter ocorrido no processo. Da mesma forma que acontece com os que lutaram para a democratização. Por exemplo, se nós repararmos 92 para cá, nós hoje estamos mais livres. Temos que render homenagem a estas pessoas. Quer dizer, hoje não precisamos de uma guia de marcha, não precisamos de uma aldeia comunal, não precisamos, por exemplo, de uma série de limitações, ou se eu posso professar a religião que eu quero, quer dizer, sou muito mais livre. Portanto, há uma série de correções que foram feitas. Há a liberdade, por exemplo, da formação dos partidos políticos, há a questão da liberdade de imprensa, uma série de aspectos que acho que são conquistas que, de uma ou de outra forma, houve atores. Com todos os erros que possam ser cometidos, não há ninguém que é santo aqui. Eu acho que aqui nós temos de ser claros que houve falhas em todos os aspectos, mas também houve virtudes. Agora, eu volto ao aspecto do casamento, poder e saber. Chegada a esta fase, nós temos que começar a chamar. Não digo que os ministros tenham que ser grandes intelectuais, não é isso que eu estou a dizer, mas eu estou a dizer é que temos que começar a chamar para próximo do poder o saber. Por exemplo, quem é que vai nos ajudar a definir, como eu dizia, quem é um herói? Não é um político, é a academia. E se calhar aqui a responsabilidade também, a crítica que eu faço não é só o poder político, é a própria academia. A academia tem que sair de cima do muro. A nossa academia está em cima do muro. Grande parte dos nossos intelectuais estão à espera de ser chamados para alguma função. Então, muitas das vezes não opinam aquilo que pensam. Poucos são aqueles que têm a coragem de vir a um espaço público e dizer o que pensa. A maior parte prefere ficar num local mais agradável, que a qualquer momento pode ser chamado por um e por outro lado. E nós notamos muito isso nos últimos tempos. Não digo, por exemplo, em relação só ao partido no poder, mas mesmo as vagas, por exemplo, que os partidos da oposição tenham. As pessoas ficam no limiar e preenchem estas vagas. Nós temos que ultrapassar este momento. Nós temos que fazer com que os intelectuais, de facto, colaborem com a política, com todos os riscos. Com todos os riscos. E a política também tem que ter a capacidade de abrir a porta aos intelectuais. Não ter receio. Não pode haver este receio. Por exemplo, eu não posso entender que nós, depois de 94 para cá, nós possamos ter, por exemplo, até hoje um Parlamento que pode ter 1 ou 2 economistas, quando discutimos a conta geral do Estado, por exemplo.
Não é? Quantos é que de facto leem e opinam e votam em consciência na Conta Geral do Estado? Quantos sociólogos temos no Parlamento para discutirmos os problemas reais deste país? Quantos agrônomos tem quando discutimos agricultura no programa quinquenal do Governo, quando discutimos o peixe, por exemplo? Quantos engenheiros civis temos quando discutimos a questão das pontes, das construções, das infraestruturas deste país? Não temos. E nós sabemos que em qualquer parte do mundo, a base de um Parlamento são os juristas, porque o Parlamento é legislar. Então é por isso que eu insisto muito neste casamento entre saber e poder. Nós temos que dar um salto, e é este salto que vai permitir que nós possamos, de certa maneira, limar uma série de aspectos que podem estar a pôr em causa alguns aspectos da consolidação ou da construção da nossa unidade nacional. Nós estamos num processo de construção. A unidade é um processo de construção. Demos passos muito grandes, tivemos retrocessos, como o Rongon bem disse, mas temos, de uma fase, em geral, passos muito grandes, não é? Com muitas falhas. A questão, por exemplo, de matar a tribo para construir-se a nação, foi um processo muito violento, com sangue, com muitos aspectos que não vale a pena estarmos a abordar. Mas, no fundo, houve muitas conquistas em relação à unidade nacional. Eu acho que o que nós temos de fazer agora é analisar, fazer um balanço frio, e não pode ser os políticos só. É preciso chamar a academia, é preciso chamar a sociedade civil, é preciso discutirmos isto com frieza. Os antropólogos, os sociólogos devem ser peças fundamentais, os historiadores deste processo. Fazermos uma reflexão profunda do nosso estágio atual de unidade nacional, o que é que nós queremos daqui para frente, para que esta unidade se construa e se consolide de facto. E como bem dizia o Ronguan, e eu também disse aqui no início, quer dizer, há vários condimentos para se consolidar esta unidade, para se construir e consolidar. Não se pode falar unidade com exclusão. Exclusão não é exclusão só política, de dizer que, olha, se eu não sou deste partido, estou excluído, ou se não estás comigo, não estás com mais ninguém. Não é só neste aspecto. Eu estou-me a referir, por exemplo, naquilo que é o básico do cidadão. Aquele cidadão comum que está na rua, ele não tem partido. A maior parte das pessoas que votam neste país, se nós formos a verificar, se falarmos com os partidos políticos e verificarmos de facto quem são os membros, e nós formos verificar no fim, vamos verificar que esses partidos não têm membros, têm muito poucos. Os que votam não têm partido, que é a maioria. Ou os que não votam, que ficam em casa, que são a maioria, a abstenção. E nós temos de nos preocupar com estas pessoas. O que é que, de facto, está a acontecer com elas? E elas precisam de ser incluídas neste processo. E como é que se inclui a elas? A elas não se inclui dando um cartão de membro de um partido, não se inclui defendendo que elas possam entrar para uma função por serem membro. Inclui-se se elas tiverem acesso à educação de qualidade, se elas tiverem uma escola de qualidade, um emprego pós-formação, se elas puderem ter a sua casa, poderem ter um meio de transporte público decente. Portanto, unidade nacional é tudo isto. Que, de facto, temos agora a ponte da Catembe. Eu que vivo em Maputo vou usufruir dela, a circular. Mas ele não vai usufruir desta ponte, não vai usufruir da circular. Eu estou satisfeito, eu moro em Maputo, eu vou usufruir. Para mim vai ser muito bom, mas na hora de pagar, vamos pagar todos juntos. Então, como é que nós também repassamos também alguns privilégios, algumas benesses para estas outras pessoas que vão pagar, mas que não vão beneficiar, mas que são parte integrante deste país? Então, é isto que é a unidade nacional. Então temos que encontrar outras formas de compensar estas pessoas. E com outras coisas. Eu falava aqui do ensino técnico profissional, portanto, há outras formas que nós teremos que encontrar e é isto que vai fazer com que a unidade nacional possa ser construída e consolidada. Bem, outro tema que também marca a atualidade é o acordo entre Moçambique e Sudão. Há poucos dias, Moçambique assinou um acordo de cooperação com o Sudão que abrange algumas áreas políticas e outras ainda por definir. Salver Ronguan, tendo em conta que o regime sudanês é severamente criticado pelo Ocidente, inclusive há um mandato de captura emitido pelo TPI contra o seu presidente, que mais-valia é que este acordo de cooperação entre Moçambique e Sudão pode trazer? Bom, eu penso sempre que quando falamos da política externa, estamos a falar de algo esclarecido, tem que estar mais virado a fazer. Há um certo realismo que se deve ter. Portanto, sobre este ponto de vista, o que é que de fato, de concreto, o Sudão fez de mal para Moçambique? Não? Se existe alguma razão, portanto, é daquelas coisas que a gente ouve, não é que acontece isto e aquilo, mas parece-me que nas relações diretas entre Moçambique e Sudão há pouco, porque não existe, portanto, não me parece que seja interessante e até inteligente estarmos na vanguarda de condenar este e aquele, querermos nós, porque repare que aconteceu isso nos anos 80, em que Moçambique, portanto, tinha sanções contra a África do Sul, mas na prática quem sofria mais eram os próprios moçambicanos, se calhar, do que a África do Sul, por causa de uma correlação de força muito grande. Para dizer que é sempre um aspecto complexo, não é? Outra ideia também é que, se nós formos próximos
a uma pessoa coletiva ou uma pessoa individual, no caso do Sudão, um país, se calhar teríamos mais possibilidade de corrigi-lo, de o convencer a mudar de vida. Agora, o terceiro aspecto é que eu não estou seguro que muitos aspectos que são condenados, diz, tira a trave que está no teu olho. Melhor que o Sudão. Não. O grande problema é este, é que diz, tira a trave que está no teu olho, para depois poder tirar a trave que está no olho do outro. Portanto, parece-me que há muita similaridade entre a forma como nós olhamos para o poder, as exclusões, a violência. Portanto, parece-me que nós, se calhar, não teríamos um estatuto moral. Não? Isso aconteceu, aliás, há pouco tempo no Lesotho, que tinha que se investigar a morte de um general e tínhamos que então isolar o Lesotho porque não queria fazer isto, quando nós temos aqui muitos casos mal parados. Estamos a falar de heróis. A própria morte de Eduardo Mondlane ainda não está claramente explicada, a morte de Samora Machel ainda não está claramente explicada, e de muitos outros heróis ou não que não estão. Então é a mesma coisa que, se calhar, Sudão, não sei. Parece-me que, a mim, é importante que nós nos alinhemos com os países, de fato, dominantes, que estão na vanguarda da luta pelos direitos humanos, que possamos condenar este e aquele país que não está a cumprir com a Carta dos Direitos do Homem, com a democratização, mas não devemos levar isso ao extremo de pensar, bom, nós não vamos cooperar com o Zimbábue porque não há direitos humanos, não vamos cooperar com o Sudão porque não há direitos humanos, não vamos cooperar com a Guiné Equatorial porque não há direitos humanos. Se calhar podemos ter uma lista. Mas é ou não uma posição clara de que o TPI é uma instituição não credível? Não, eu não digo que o TPI não é credível. O que eu estou a dizer é que, quando estamos a falar dos governos africanos, não é? A lupa do TPI e de outras instituições são países que estão doentes, não estão bem. E se nós seguirmos esta regra, podíamos, se calhar, excluir muitos mais países. O que eu digo é que nós temos que continuarmos firmes na condenação ao Sudão, mas também, se calhar, podemos distinguir que, se nós estamos agora a procurar extrair o nosso gás, se os sudaneses que têm lá poços de petróleo têm uma experiência nesta área e podem nos transmitir, eu não vejo que haja... Parece que temos que ter uma política externa mais inteligente e não confundirmos e não pensarmos que nós, os bons, é que mandamos, é que sabemos. Penso que é preciso, se quer, separar as águas. Uma coisa é o nosso posicionamento político, mas outra coisa também são os negócios, são as relações econômicas. Penso que... Ismael Moussa, coloco-lhe a mesma questão. É uma cooperação entre Moçambique e Sudão, a nível político e outras áreas. O país é severamente criticado pelo Ocidente, há um mandato de captura tido pelo TPI contra o presidente do Sudão. Que mais-valia é que o acordo de cooperação entre Moçambique e Sudão e impacto pode trazer para o país? Bom, primeiro, antes de mais, é preciso entender que nas relações internacionais não há relações de amizade. As relações são sempre de interesse. Cada Estado tem o seu interesse a perseguir. Se assinou-se um acordo, é porque Moçambique, de facto, verificou que há interesses que podem ser almejados, assim como o Sudão o verificou. Este é um aspecto que eu acho que é preciso quebrar, um tabu que normalmente na sociedade fala-se muito de relações de amizade, mas gostaria de deixar claro que nas relações entre Estados não há amizade. A amizade vai até onde o meu interesse for satisfeito. A partir do momento que o meu interesse deixar de ser satisfeito, eu viro as costas e parto para outra. Esta é a questão básica nas relações internacionais. A outra questão é que nós temos que entender que as relações exteriores de Moçambique, elas têm muito a ver com a história da Frelimo, da Frente de Libertação. Se nós entendermos a história da Frente de Libertação, Moçambique é muito distinta, por exemplo, nas relações exteriores do MPLA, dos outros partidos da região e mesmo do mundo. Se repararmos desde o início, a Frente de Libertação nunca ficou muito presa nem à União Soviética, nem à China. Tanto cooperava com a União Soviética como cooperava com a China, como também recebia apoio dos Estados Unidos, recebia apoio humanitário da Itália, recebia apoio da Suécia. Portanto, a nossa política externa, como história deste país, desde a Frente de Libertação até a criação do Estado moçambicano em 75, foi sempre uma política externa de abertura para todos. É por isso que nós éramos não alinhados. Portanto, nós nunca ficámos muito como país presos a um ao outro. Nós cooperamos sempre com todos. E isto eu acho que é uma virtude da nossa política externa.
depende muito como nós poderemos potencializar esta capacidade de abertura que nós tivemos desde o princípio, desde a criação do nosso Estado como país, como Estado, aliás, o Estado moçambicano. Agora, em relação a este acordo em particular, há um aspecto que eu também acho que é extremamente importante nós fazermos uma reflexão interna, não é? Digo nós, refiro-me, por exemplo, ao Centro de Estudos Estratégicos Moçambicanos, ao Instituto de Relações Internacionais, entre outros, que é em relação ao TPI. Por que o TPI não é consensual? E não podemos contornar esta questão. Há de facto problemas. Há problemas em relação ao TPI. Por exemplo, eu me questiono muitas das vezes por que determinados países nós temos que hostilizar e outros não os podemos. Por exemplo, eu não vejo muita diferença, por exemplo, quando falamos de direitos humanos, e pegamos num caso da Arábia Saudita, que é um aliado histórico dos americanos, mas comete muitos atentados aos direitos humanos. Mas, se alguém comparar com a Arábia Saudita, é algo valioso nas relações internacionais. Nós temos que entender que as relações internacionais, como eu dizia do início, não são relações de amizade, são relações de interesse. E quem tem o dinheiro, quem tem o poder é que manda no mundo. E quem manda no mundo vai dizer com quem é que tu tens que cooperar. Agora, eu como Estado tenho que me sujeitar a isso? O que é independência de facto? O que é autonomia? O que é a autoestima de um povo? Por que é que eu tenho que fazer aquilo que a Selma diz e não aquilo que eu devo fazer? Não é? E é nesse aspecto que eu muitas vezes questiono alguma dualidade, alguns posicionamentos da própria comunidade internacional. Se nós formos a pegar, por exemplo, a maior parte das pessoas que são julgadas no TPI, elas até podem ter cor, ou podem ter região apropriada. Será que é isto que é o TPI? Não quero entrar em pormenores aqui, mas, quer dizer, pegando num papel e caneta e a gente analisando quem são as pessoas que são julgadas no TPI, elas até podem ter uma cor específica, podem ter uma origem específica, não é? Mas, por exemplo, se nós pegarmos, se um americano comete um crime no mundo, já ouviu falar de algum americano que possa ser encaminhado ao TPI ou possa ser julgado? A Constituição americana não permite isso, os Estados Unidos não permitem isso. O cidadão americano é julgado nos Estados Unidos, mas os americanos podem levar qualquer cidadão a ser julgado, por exemplo, no TPI, mas não podem levar um cidadão seu. Ficou comprovado na guerra do Iraque, na guerra da Somália, por aí fora, nas várias guerras, os americanos cometeram muitos crimes de guerra. Qual é o americano que foi condenado? Qual é o americano que foi julgado? Não estou a defender os criminosos que possam existir nos nossos países. Não é isso. Mas o que estou a dizer é que eu acho que as relações internacionais têm que ser purificadas também. Têm que ser lavadas também. É preciso que haja transparência. E não há esta transparência. Então, não havendo esta transparência, acontece este tipo de situações, em que mesmo pessoas malandras acabam se aproveitando também desta fragilidade. E esta solidariedade que muitas vezes aparece em África, muitas vezes nós não percebemos. Temos que ir ao fundo da questão. Ela tem a sua razão de ser, por causa destas fraquezas que há nas relações internacionais. Então, muitos chefes de Estados africanos dizem, ok, por que temos de ser nós sempre os condenados? Por que os outros não são condenados? Por que quem é condenado é sempre um indivíduo de um país africano, é da Sérvia, ou é, por exemplo, da América Latina, mas nunca, por exemplo, da Inglaterra, nunca, por exemplo, dos Estados Unidos? Será que essas pessoas todos os governantes que passaram por esses países são íntegros? Será que não há ninguém que cometeu crimes de guerra? Acaba pondo em causa a credibilidade do exato. TPI. Então, eu levanto estes questionamentos, eu concordo com o TPI, mas que o TPI tem que ser reformulado, não pode ser na situação atual. Agora, voltando novamente ao Sudão, eu acho que nós temos experiências que podemos aproveitar do Sudão, boas e más. Uma experiência má é aquela que todos acompanhamos pelos mídias, houve uma série de situações do Sudão que não dão a dignidade ao Estado sudanês, que levou à própria separação do Estado. Verdade ou mentira, mas é aquilo que foi reportado pelos mídias. Portanto, essas são as experiências más que se calhar podemos levar para o nosso país hoje que descobrimos recursos. Que cautelas é que devemos ter para não cairmos naquela situação do Sudão? E se nós repararmos, o Sudão acabou mordendo uma isca que é muito típica nas relações internacionais. O Sudão se destruiu, se autodestruiu. Se pagarmos no PIB, eu por acaso não sabia do PIB do Sudão, e há dias fui consultar o PIB do Sudão e verifiquei que é um dos PIBs maiores em África. Dos maiores PIBs em África, tirando a África do Sul, a Nigéria, na altura a Líbia, o Sudão, Angola, são dos maiores PIBs em África. Mas o Sudão dividido é fraco, tanto o norte como o sul. Tornou-se fraco, mas era uma potência enquanto PIB. Agora, havia problemas de desigualdade, havia de distribuição, havia problemas de direitos humanos, é outro aspecto. Mas estas falhas que o Sudão cometeu, nós devemos aprender para não cometermos as mesmas. Porque hoje podemos ser... Eu há dias via, por exemplo, a televisão e via que a Tanzânia já está a avançar na definição das áreas onde vai ser construída a refinaria, está em passo muito grande na questão do gás. E nós ainda aqui estamos a dar os passos muito tímidos e temos este problema do conflito militar que não se resolve. Estamos adiando um problema. Então, em relação ao Sudão, nós podemos aprender como evitar isto, para que mantenhamos um país unido. Falámos há pouco no primeiro tema sobre a unidade. Então, do Sudão, nós temos que aprender da experiência negativa do Sudão, como evitar que nós caiamos num erro do Sudão. Em que nunca caiamos no erro de nos dividirmos. Devemos nos manter unidos para sermos fortes.
e para podermos cumprir com aquilo que é a agenda de todos nós, de servirmos a todos os moçambicanos. Por outro lado, podemos aprender dos aspectos bons que o Sudão tem. Deve haver experiências bem-sucedidas do Sudão no gás, no petróleo, aliás, em particular no petróleo, que possam ser reaproveitadas para o gás, porque todos estes países, se nós verificarmos, cometeram muitos erros nos acordos. Mesmo nós, se nós pegarmos, por exemplo, inicialmente quando foi da Mosal, cometemos muitos erros, mas podemos vir aprender dos erros da Mosal para não cometermos os mesmos erros nos outros recursos, não é? Então eu acho que da Mosal podemos aprender isso, aliás, do Sudão. Por exemplo, da mesma forma que nós no início, uma vez visitei Chibouto e fiquei horrorizado com as areias pesadas. Quer dizer, aquilo hoje é uma cratera enorme, rezo para que um dia haja uma chuva grande, que aquilo se transforme num lago, pelo menos vamos transformar aquilo numa zona turística, porque não rendeu nada. Tiraram tudo o que se dava para tirar e não deixaram nada. E no fim disseram que era pesquisa. Portanto, são erros que nós cometemos. Não é? Espero que dê pelo menos para um lago no futuro, para pelo menos fazermos turismo, pelo menos isso. Então, eu acho que nós podemos ir ao Sudão, sim senhora, para aprendermos do Sudão o que é que o Sudão tem de bom, o que é que o Sudão tem de mau vamos evitar aqui, e de bom podemos se calhar colher para melhorarmos aquilo que é a nossa nova experiência, porque nós estamos numa experiência nova, nós não sabemos ainda o que vai dar. Quantos juristas este país tem com experiência, por exemplo, em contratos internacionais na área de hidrocarbonetos? Muito poucos. Quantos economistas têm? E eu acho que, se nós pudermos recorrer aos países africanos, eu acho que podemos aproveitar muito mais, porque muitas das vezes nós temos um erro de palmatória, que se calhar é histórico, nós sempre pensamos que o melhor é ir buscar erros. Daqui a pouco já vamos falar sobre a austeridade e o exemplo mesmo é a Tanzânia. Okay. Vamos a um brevíssimo intervalo, até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. STV também é dispor. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Estamos de volta ao Noite Informativa. Vamos agora falar sobre austeridade. Moçambique solicitou e recebeu um crédito do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, para fazer face à crise económica. Silveira Ronguane, e o FMI vem sugerindo nos seus relatórios de que Moçambique precisa aplicar uma espécie de austeridade na gestão de fundos públicos. E, no entanto, há sensivelmente 2 semanas, veio uma proposta de aquisição de 10 viaturas luxuosas para algumas instituições públicas e algumas personalidades. Como é que olha para estes 2 posicionamentos? Aquilo que é a recomendação ou a proposta do FMI e o que está a fazer o nosso governo? Bom, eu confesso que é muito difícil porque
não tenho conhecimentos muito claros sobre essas viaturas, de quem, para quê, por que se comprou. Agora, não tenho dúvida de que efetivamente numa época debelada, mas também eu estou convencido que, portanto, se calhar não se resolve com menos uma viatura, mas uma, tínhamos que enfrentar o grande problema, que é o problema de fato de tensão político-militar, que acho que está na raiz da maior parte dos nossos problemas. Agora, paralelamente a isso, também temos que combater as causas destas crises, destas tensões, porque as causas têm sido a corrupção, têm sido a desigualdade, porque, repare, se és dono de uma empresa ou se és diretor de uma empresa, pagas salários magros e, por outro lado, levas uma vida dissoluta, isso gera um ambiente muito mau. E é a mesma coisa num país. Se estamos cantando toda hora que estamos num país pobre, num país sem recursos, tão pobre que até o nosso chefe do Estado viaja em aviões comerciais, e depois ver no dia seguinte pessoas que levam vidas escandalosas de ostentação. Portanto, eu penso que são esses aspectos, portanto, transcendendo este caso em concreto, porque muitas vezes a gente comete muitas injustiças, porque ficamos com os cabelos em pés, porque alguém comprou um carro, digamos, um Mercedes, mas não ficamos escandalizados quando um indivíduo que não se sabe de onde está a construir um prédio, por exemplo. Parece-me que estas questões do luxo precisam ser enfrentados. Agora, muitas vezes, quando estamos naquele caso concreto, podemos cometer grandes injustiças, mas não tenho dúvida... Mas saindo deste caso em concreto, do seu ponto de vista, acha que o governo está ou não no caminho da austeridade? Bom, o que eu estou a dizer é que o que eu vejo é que o governo está no caminho da austeridade em umas coisas e não está noutras. Por exemplo, se o nosso presidente viaja num avião comercial, não podemos negar que é um gesto de austeridade. Mas se no dia seguinte ele é chefe de um governo que está a adquirir viaturas de luxo de forma inexplicável, podemos dizer que há uma contradição. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é que nós precisamos enfrentar estes problemas de raiz, porque, sabes, isto é como uma pessoa que está doente, uma pessoa que tem uma doença grave, não é? Vamos tratar a febre, vamos tratar a dor de cabeça, mas nunca vamos à raiz do problema, que essa pessoa é cancerígena, essa pessoa é serpulcrídea. Parece-me que o nosso país também tem que começar a encarar estes problemas na sua raiz, que, por exemplo, não pode uma pessoa enriquecer-se, digamos, do zero, não é? Não se pode, efetivamente, ter uma função pública muito mal pago, mas ter gestores nas empresas públicas, sobretudo, muito bem pagas. Não podes ter na mesma função pública coisas tão simples como esta aqui. O funcionário recebe por aí $500, mas, por outro lado, se o mesmo funcionário viajar para Portugal, viajar para a África do Sul ou para o Brasil, de forma legal, ele vai receber ajudas de custos superiores ao seu salário. Portanto, parece-me que existem muitas incongruências, de fato, que devem ser enfrentadas, e temos que lutarmos cada vez mais por sermos coerentes. Não estarmos a dizer uma coisa, temos que levar a sério a questão da boa governação, a questão de uma gestão equilibrada sobre o risco de tempos em tempos nos lançar um sistema de distribuição, um sistema de salário, de transparência, totalmente podre, que não tem por onde se pegar. Portanto, penso que temos que encarar de verdade, combatermos a questão da corrupção, lutando para que haja igualdade, para que haja dignidade dos trabalhadores, porque quando não acontece isso, as pessoas se divertem em levantar este e aquele ponto, mas no fundo não está-se a atacar o problema
de raiz. Eu penso que a Tanzânia é um bom exemplo de pegar coisinhas que, bom, podem ser bonitas já na imprensa, mas que não alteram as bases completamente podres e inaceitáveis da forma como esse país está exigindo. O exemplo está dar da Tanzânia, o presidente está a tomar aquela decisão, mas anulou as eleições em Zanzibar simplesmente porque não as ganhou. Parece-me que em África temos que definitivamente percebermos que a boa governação, a gestão transparente, o equilíbrio, a valorização do trabalho e da coisa pública é essencial para o desenvolvimento, a paz de todos. Se não fizermos isto, havemos de nos contentar por levantar essas coisas na imprensa, como crentes de uma igreja vulgar se contentam digamos, comungar aos domingos para logo sair e cometer roubos. Parece-me que nós estaremos neste tipo de coisas que mais tem a ver com... Portanto, é preciso combatermos de facto a corrupção no seu todo e não nos concentrarmos só neste e naquele, que acho que isso não... Ismael Moussa, ele coloca a mesma questão, os dois posicionamentos que a DFMI, que sugere que Moçambique aplique uma espécie de austeridade e depois, na questão dos fundos públicos, e depois esta compra de viaturas de luxo. Moçambique está mesmo no caminho da austeridade ou não? Bom, primeiro dizer o seguinte, o FMI é livre e está no seu direito de fazer as recomendações que bem achar, assim como qualquer parceiro de cooperação, qualquer doador, por aí fora. Eu não me preocupo muito com estas recomendações, eu me preocupo muito é nós como Estado, porque nós somos soberanos e temos que ver o que é melhor para nós. E aqui eu não partilho muito da posição do presidente da Tanzânia. Por quê? Porque eu acho que é um pouco de populismo barato. Não sei se é sustentável, nem sequer a curto, não faria médio, mas se calhar mesmo a curto prazo não sei se é sustentável. Já tivemos uma experiência dessas em África, que foi do Tomás Sankara, tentou fazer uma coisa semelhante e depois acabou por cometer excessos e acabou por ser até injustiçado pelos seus próprios colegas por causa dos excessos que acabou de cometer. A Tanzânia não está a ser um bom exemplo. A intenção é boa, mas acho que o problema é que ele não vai ao fundo da questão. Então acaba sendo muito populismo barato. Ele diz, ok, ninguém viaja na executiva, quem viaja na executiva é o presidente e o primeiro-ministro, não é? Ninguém pode ter estes carros, mas ele não questiona se o presidente vai ter ou não. Então acaba havendo aqui situações que depois acaba criando conflitos. Eu não sei se esta experiência dele vai ser bem sucedida até o fim e poderá começar a cometer alguns excessos de autoritarismo para se proteger. Então eu não sou muito apologista deste tipo de medidas paliativas. Eu acho que o nosso problema é muito mais fundo. Primeiro nós temos que entender que qualquer economia que adote, por exemplo, a economia de mercado tem que ter uma classe média. Nós, infelizmente, e a semelhança de vários países africanos, por causa das opções económicas que escolhemos no pós-independência, não temos uma classe média. São poucos os países africanos que têm uma classe média. Provavelmente o melhor exemplo seja a África do Sul, tem uma classe média, talvez a Costa do Marfim, o Zimbábue podia ser um bom exemplo se não fosse esta crise que teve, tinha já uma classe média mais ou menos robusta, mas, regra geral, os países africanos não têm uma classe média. E isto dificulta tudo, quer dizer, dificulta, por exemplo, uma sociedade civil mais acutilante, uma sociedade civil mais imparcial, mais ativa, uma imprensa mais ativa, quer dizer, tudo isto está interligado. Mas nós, por causa das políticas económicas que nós adotamos do início em 75, nós acabamos não tendo a classe média. E hoje aquilo que nós chamamos de classe média é uma classe Estado. São pessoas que exerceram funções do Estado, amealharam, bem ou mal, não quero aqui questionar, e depois alienaram as empresas, não é? Que eram na altura do Estado, viraram empresários, de sucesso ou não, mas são empresários, e isto hoje nós chamamos de classe média. Há uma tese interessante publicada em Portugal, que é do moçambicano Dixon Toll, que ele diz que Moçambique não tem uma classe média, mas sim uma classe Estado. E se calhar aí é que está o nosso problema. É que se a nossa classe média, a dita classe média, que é classe Estado, foi produto do enriquecimento no Estado, com que moral esta mesma classe média poderá questionar o Estado? Não é? Se nós pegarmos grande parte das organizações de sociedade civil, muitas das pessoas que estão à frente estiveram no Estado. E amelharam, de uma ou de outra forma, no Estado. E hoje criticam o Estado. Então fica um pouco a questão da moralidade, é um pouco duvidosa. Mas isto é por causa do nosso processo histórico. Por isso que eu acho que o problema nosso, como eu dizia, é mais fundo. O que é mais fundo? Eu, em tempo, escrevi um artigo, que é sobre a reforma do Estado. Nós precisamos de reformar este Estado. Eu escrevi um artigo, levantei isto no Parlamento, várias vezes, não é? Em que nós, como moçambicanos, nós somos autónomos, nós somos soberanos. Nós devíamos refletir que tipo de Estado é que nós queremos. O que é que nós podemos fazer para que o Estado seja sustentável a médio e longo prazo? Por exemplo, será que justifica-se termos vice-ministros? Talvez não.
Porque temos que fazer as contas, não é só do salário hoje. É a reforma que eles vão ter no fim, há toda uma série de aspectos a médio e longo prazo. Se calhar fica-nos mais barato termos um ministro, termos secretários de Estado, que é mais barato. A Constituição prevê isso, nem teríamos que fugir muito. Então temos é que fazer as contas com a caneta. O que é mais barato hoje e amanhã? Hoje seria com as regalias e amanhã seria com a reforma. E isto se calhar ajudaria-nos a encurtar. Felizmente o Presidente da República fez uma coisa que acho, não sei com que objetivos, quer dizer, está a reduzir o número de vice-ministros, não sei qual é a estratégia, mas talvez fosse, tarde ou cedo vai ter que nomear, acredito eu, mas se calhar em vez de nomear vice, devia nomear secretários de Estado. Esta poderia ser uma saída, reduzirmos um governo, termos secretários de Estado. Por outro lado a Índia, por exemplo, nós podíamos chegar, que é a maior democracia do mundo, tem mais ou menos 1 bilhão e tal de habitantes, não é? Não sei quantas vezes, se calhar 2 vezes a África toda, mas tem 400 deputados na Assembleia da República. Será que nós, nesta fase do campeonato, precisamos de 250? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos como Estado. Em 92, eu acredito, em 94, creio que justificava-se. Era um processo de reconciliação, um processo de integração, tínhamos que resolver alguns problemas. Mas acho que hoje nós devemos fazer este tipo de reflexão. É por isso que eu dizia aqui no início do programa, que o poder, ele não pode estar desassociado do saber. Então temos que chamar o saber para ajudar o poder a melhor se encontrar. Temos que chamar os economistas, os cientistas políticos, os sociólogos e os antropólogos para ajudar os políticos a encontrar o melhor caminho. E redefinirmos, será que precisamos de 250 deputados numa altura que já temos assembleias provinciais? Porque a Assembleia da República instituiu 250 numa altura em que não tínhamos assembleias provinciais. Hoje temos uma forma de descentralizar a representação política através das assembleias provinciais. Se calhar vale a pena pensarmos em termos, por exemplo, 125. O que é que perderíamos com isso? E se calhar priorizarmos mais a questão da qualidade. Se calhar o efeito seria outro. E se calhar profissionalizarmos o Parlamento. Por exemplo, o nosso Parlamento, diferentemente, por exemplo, do Parlamento de Angola, ele não é profissionalizante. Nós não trabalhamos todo o ano. Temos sessões intercaladas. Se calhar vale a pena termos menos, pagarmos melhor e profissionalizarmos o Parlamento e valorizarmos a questão da qualidade. Se calhar aí reduzimos bastante em termos de custos. Temos, por exemplo, outra questão é dos secretários permanentes, por exemplo. Se calhar temos que rever. Precisamos ou não? Não é? Pode haver um modelo que nós adotamos da África do Sul que seja válido, não é? Mas pode ser que não seja. Então, é esta reflexão toda do Estado. Depois temos, por exemplo, definir o tipo de viatura. Qual é a viatura que nós devemos atribuir a um titular dos órgãos de soberanias? O Parlamento devia aprovar um dispositivo neste sentido. A quem se dá um Mercedes, a quem se dá um Volvo, a quem se dá um Toyota e fazermos porque eu acho que não podemos decidir que devemos dar a todos por igual. Por exemplo, eu acho que em 75, ou nos primeiros anos da independência, justificava-se, por exemplo, que dêssemos um Mercedes a um reitor de uma universidade como a Mondelano, por exemplo. Era única. Mas hoje que temos tantas instituições públicas de ensino superior, será que temos de dar Mercedes a todos eles? É esta análise que nós temos que fazer. Mas isto não pode ser com uma medida populista, dizer, olha, a partir de hoje nenhum reitor vai ter, a partir de hoje não vou ter vice-ministro. Não pode ser assim. Tem que haver uma reflexão. Temos que refletir sobre uma reforma do Estado. O que é que nós queremos como Estado? Qual é o tipo de carro que deve haver para o titular? Para quem seja ministro, para quem seja diretor nacional, por 10 anos. Vai receber mais um carro com este carro. Por exemplo, imaginemos que você é diretor nacional, recebeu um carro e alienou. Mas você é bem diferente, por exemplo, eu sou nomeado diretor nacional, fiquei 3 ou 4 anos e alienei a viatura e fui-me embora. Entrou o amigo Ronguane nomeado. É natural que ele vai precisar de um carro. Mas se for eu a ficar 10 anos, será que preciso, ou 7 anos, será que preciso sempre de renovar o carro? Então são estes critérios que têm que ser aprovados. Para que amanhã não fique situações em que achemos que ou o Presidente, ou o Primeiro-Ministro, ou a Assembleia esteja contra José ou António. É preciso que isto fique claro, que é uma visão global do Estado. Isto vai mexer, por exemplo, com a ajuda de custos, vai mexer com casas protocolares. Por exemplo, será que justifica-se que em cada titular que vem temos que atribuir uma casa? Se calhar vale a pena construirmos um bairro. Quantos ministros, se definirmos por lei que o Conselho de Ministros vai ter uma baliza? É claro, por lei é difícil dizer que o Conselho de Ministros tem que ser composto, por exemplo, por 20 ou 30. Mas podemos dar balizas. Por exemplo, o Parlamento pode dar balizas. Olha, o Conselho de Ministros deste país deve ter entre 10 a 20 pessoas, por exemplo. 20 membros. Então, a partir dali, o Estado sabe com que números é que trabalha. Construa um parque habitacional. 20 residências oficiais. Essas residências são do Estado, são equipadas, são melhoradas. Todo o dirigente que é nomeado vai para lá e não vai para o hotel, como acontece hoje. Muitos acabam indo para hotéis porque já não há casas. Então, por que não criamos um parque de viaturas só para isto? A outra questão, por exemplo, é a questão, por exemplo, dos custos do funcionamento de alguns órgãos. Será que hoje, decorrido esses anos todos de independência, justifica termos o Parlamento na cidade de Maputo e agora estamos a falar em construir na Catembe? Será que justifica-se? Já fizemos as contas de quanto é que isso significa? Não ficaria mais barato termos o Parlamento, por exemplo, no Gurue? Ficaria muito mais barato. Termos o Parlamento, por exemplo, em Nampula, ou termos o Parlamento, por exemplo, em Tete, ou se calhar no Enxope, que é no cruzamento, não é?
E se calhar seria mais barato. As deslocações dos deputados, não precisaríamos ter passagens aéreas, poderia ser por via terrestre, quer dizer, facilitava tudo. E descongestionava uma puta. Ele vai ter que encontrar este dinheiro em algum outro sítio. E aí acaba encarecendo o próprio Estado. Não é? E nós não estamos a descongestionar. Uma comissão presidencial com seriedade, que tenha gente que fique 1 ou 2 anos a pensar e a produzir um instrumento que tenha economistas, tenha sociólogos, tenha antropólogos, tenha um pouco de tudo, seja uma equipa multidisciplinar, que pense o Estado que nós queremos. Silvério Ronguane, algumas considerações no tocante ao 3 de fevereiro? Não, pronto, as únicas considerações que eu queria fazer era que, pronto, se calhar devíamos alargar mais a base da heroicidade para abranger mais gente e mais nos encontrarmos e não ser dias em que se adensam mais as exclusões e esse tipo de coisa. Portanto, e continuarmos a sonhar com o país que Mungane sonhou e acreditar com a mesma fé que o fez acreditar, até deixar de trabalhar nas Nações Unidas, abandonar uma universidade, porque tinha esperança de que, de fato, Moçambique vale a pena. Ismael Moussa, rapidamente, as suas últimas considerações. Bom, primeiro desejar que possamos, defeitos que uns possam ter cometido e outros, portanto não há heróis perfeitos, não é? Todos eles têm as suas nuances, não tiveram nem sempre postos em causas por ninguém, devíamos ter um consenso nacional. Agora este é um trabalho que tem que ser feito por todos, mas acho que este objetivo deve ser atingido, termos um reconhecimento nacional dos heróis, termos reconhecimento dos nossos símbolos nacionais, haver uma harmonia e digamos, um consenso em relação a este aspecto. Este aspecto eu acho que... Eu, pessoalmente, tomei uma atitude em 2008, são heróis. Pode haver uma e outra que tenha, mas de uma ou de outra forma são heróis. Este é um aspecto que eu acho que é preciso pôr marcante. Agora, uma outra coisa bem diferente é como fazermos com que não fiquemos nestes heróis só. Como eu dizia, sem banalizar, sem fazer com que todo mundo possa ser herói, não é possível, não é? Mas devemos encontrar critérios claros para quem deve ser os próximos heróis e que estes próximos heróis possam refletir um pouco este país e que ajude a consolidar a tal unidade nacional e que não haja exclusões. Exclusões políticas, étnicas, religiosas, raciais, sei lá, todas elas. É preciso encontrarmos um instrumento que possa ser mais aglutinador. E se calhar encontrarmos mais heróis que nunca se possa pôr em causa. Porque eu, por exemplo, vejo sociedades mais antigas, mudam de governos, mas os heróis são aqueles. Mal ou bem a sociedade reconheceu-os como tal. É isto que eu gostaria que o país tivesse. Eu não gostaria que amanhã, por uma mudança de um governo, de um partido no poder, pudéssemos em causa todos os heróis. Não é saudável. Eu acho que temos que caminhar para um consenso nacional. E este consenso nacional só vai ser possível se nós sairmos desta base de heróis que temos hoje e alargarmos ela, para que possa permitir que todos os outros governos, partidos que venham ao poder, não ponham em causa este aspecto que eu acho que é nobre. Ismael Moussa, Silvério Ronguane, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e espero que voltem mais vezes. Obrigado. De uma ótima noite. Nós continuamos com as notícias. Na beira passagem do Dia dos Heróis Moçambicanos serviu de pretexto para o governo provincial de Sofala. O MDM fez um apelo à paz e à unidade nacional. O partido Frelimo em Sofala aproveitou as celebrações do Dia dos Heróis Moçambicanos, que se assinala nesta quarta-feira, para voltar a apontar a Renamo como mentor de ações belicistas que ocorrem em algumas regiões da província de Sofala desde o início de dezembro passado e que já culminaram com a morte e ferimento de várias pessoas, entre elas líderes comunitários e membros da Frelimo. Esta noite, às 0h28, homens armados da Renamo, em Maringue, queimaram casa de cidadãos que são membros da Frelimo, balearam pessoas inocentes esta noite. Então, para nós, a Renamo deve deixar de fazer, portanto, estas atrocidades. Não é o momento para andarmos nós, os moçambicanos, andarmos, portanto, a praticarmos atos contrários à paz. Por sua vez, o MDM criticou a Frelimo e a Renamo pelo fato de continuamente recorrer ao uso de armas para impor iniciativas e desejos partidários, atropelando todas as regras democráticas vigentes no país. Heróis são todos aqueles que fizeram parte para que houvesse essa independência. Hoje existe aquilo que a gente chama de Partido Frelimo, que foi a união dos 3 movimentos que faziam parte e hoje não conhecemos onde estão. O secretário permanente da província de Sofala, que orientou a cerimônia da passagem do Dia dos Heróis Moçambicanos, no fim da cerimônia e em contato com a imprensa, pediu a todas as esferas da sociedade para unirem-se em torno de iniciativas e ideias que aproximem boas ações com vista a garantir uma paz estável e duradoura,
feito que para ele seria uma forma de homenagear os heróis moçambicanos. O grande apelo que queremos fazer à nossa população da província é que, como forma de valorizar os feitos dos nossos heróis nacionais, é preciso que nós continuemos a trabalhar em todas as esferas sociais e econômicas para que, na verdade, os futuros heróis vão se destacar nessas áreas. A Renamo, tal como noutras cerimônias de gênero, não se fez presente na Praça dos Heróis Moçambicanos. O governador de Nampula, Vítor Borges, destaca a paz e tranquilidade como necessárias para a realização de ações com vista ao progresso daquela província e do país em geral. Enquanto isso, o presidente do município de Nampula considera que a única forma de homenagear os libertadores da pátria é seguindo os seus ideais através do respeito mútuo e a liberdade dos moçambicanos. Os residentes de Nampula afluíram em massa à Praça dos Heróis Moçambicanos para a tradicional cerimônia de deposição de coroa de flores, um ato que serviu igualmente para homenagear aqueles que deram as suas vidas pela causa nacional. O governador da província, presente na ocasião, sublinhou que a paz e a tranquilidade são necessárias para a realização de ações com vista ao desenvolvimento da província e do país. Tudo faremos para que a paz esteja presente no nosso país, privilegiando o diálogo para que os moçambicanos se reconciliem, estejamos todos em paz e com paz e tranquilidade possamos realizar as ações necessárias para o progresso e desenvolvimento desta província e, claro, de todo o país também. Sempre faremos algo, todos nós juntos, para que os nossos heróis sejam devidamente homenageados, devidamente enaltecidos. A Praça dos Heróis, no formato que tem e a configuração que tem, é um dos elementos, mas também a presença de todos aqueles que estão aqui. Como podem ver, há aqui muita gente, isso é bom. A cidade de Nampula não encontrou outra forma de homenagear os heróis moçambicanos, senão brindá-los com um monumento totalmente reabilitado e com uma nova imagem. Constitui o trabalho intenso, o respeito mútuo na construção de uma nação e a liberdade. E isso só é possível num ambiente de paz e mostrando resultados como estamos a apresentar. Esta é uma das praças, como outros feitos que temos vindo a fazer em honra aos libertadores desta pátria. Várias atividades culturais, desportivas e recreativas foram marcadas para assinalar a passagem da efeméride nesta província. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Até já. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos experimentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento.
Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Antigos combatentes de Cabo Delgado apelam aos homens armados da Renamo a abandonarem as armas e exortam o líder da Perdiz para aceitar o convite do Presidente da República para dialogar em prol da paz. A nível da província de Cabo Delgado, considerada berço da luta de libertação nacional, a cerimônia central de celebração do dia 3 de fevereiro aconteceu na cidade de Pemba, tendo começado com a deposição da coroa de flores na Praça dos Heróis pela governadora Sermina da Silva. Os antigos combatentes disseram que o Dia dos Heróis deve servir de reflexão sobre os valores da luta pela independência e condenaram os discursos ameaçadores da Renamo. E nós sentimos imediatamente a ameaça do paz, é que nós queremos imediatamente entrevir essa imediatamente ideologicamente. Não podemos mais tramar o sangue, porque quem perde somos nós. A guerra entre primos não fica bom num determinado país. Esse problema é entendimento. O outro não pode se esconder no mato. Como é que vamos nos entender o outro no mato? Esse outro que está lá no mato tem que vir para aqui, entender os outros que estão aqui. Para livrarmos, estar bom o nosso país. Condenamos a postura e o comportamento de alguns nossos compatriotas que propalam publicamente tendências de dividir o país, promovendo a desordem pública. Ao líder da Renamo, exortamos para que ouça a voz da razão e se junte ao esforço do Presidente da República, Felipe Jacinto Inhosse, em prol de uma paz duradoura no país, aceitando o convite que lhe fora reiteradamente formulado para o diálogo construtivo num espírito de irmandade e de confiança mútua. Por sua vez, a governadora de Cabo Delgado apelou a Renamo e o seu líder para que atendam o desejo do povo em ver a manutenção e consolidação da paz. O nosso povo já mostrou e demonstrou, através de pronunciamentos durante o percurso da Chama da Unidade, gestos e marchas pela paz, que o grande desígnio que é a unidade nacional foi, desde a sua criação, é presentemente e continuará a ser o nosso maior estandarte na defesa da nossa soberania e sentido de pertença à nossa pátria una e indivisível. A cerimônia do dia 3 de fevereiro na cidade de Pemba foi abrilhantada por atividades culturais. Abdul Razak critica a Renamo pelo nível de instabilidade político-militar que se vive na localidade de Sabe, distrito de Murumbala, na Zambésia. Razak chama ao bom senso da Renamo para parar com confrontos naquela região. Na passagem do Dia dos Heróis Moçambicanos, que esta quarta-feira se assinala no país, o governador Abdul Razak criticou a Renamo pelos confrontos militares que se verificam na região de Sabe, distrito de Murumbala, na Zambésia. Preocupa-nos o cenário da instabilidade e nós mais uma vez queremos apelar para que o bom senso impere, apelar para que os homens armados da Renamo voltem ao convívio dos moçambicanos, sigam o exemplo dos seus colegas, dos seus compatriotas e entreguem as armas e contribuam em paz, em tranquilidade, com o seu saber, a sua competência para as tarefas de reconstrução e desenvolvimento do país. Abdul Razak diz que neste momento nos distritos de Mopeia e Murumbala a população vive com algum medo, dado a situação de tensão político-militar. Em alguns casos nós temos dificuldades, sabemos que na zona de Murumbala, em Sabe e na zona de Nzero, no distrito de Mopeia, há alguma instabilidade por causa dessa situação de homens armados da Renamo, mas nós vamos fazer tudo ao nosso alcance, as nossas forças de defesa e segurança vão fazer tudo ao nosso alcance para que não haja problemas de circulação de homens, de bens, de pessoas e que não haja, digamos, problemas no funcionamento das nossas instituições, incluindo escolas. Refira-se que devido
Devido à instabilidade político-militar, mais de 9.000 crianças correm risco de não frequentar a escola na localidade de Sabe, em Morumbala, na Zambésia. Manuel de Araújo diz que os moçambicanos não estão a valorizar o legado de Eduardo Mondlane ao permitir que o país esteja mergulhado num clima de instabilidade político-militar. De Araújo diz que Eduardo Mondlane tinha o caráter de inclusão e tolerância, o que não se verifica no seio dos dois beligerantes. E hoje, infelizmente, temos a instabilidade política. Então, é momento para nós pararmos e refletirmos, para que possamos seguir aquele que foi o legado, aqueles que foram os ensinamentos de Eduardo Mondlane. Eu penso que essa é a grande reflexão sobre hoje. A importância da paz para Mondlane e se nós, os seus seguidores, estamos de facto a cumprir com aquilo que foi o sonho de Mondlane, se estamos a implementar aquele que foi o anseio primordial de Eduardo Chivambo Mondlane. A sociedade, pensamos nós, que deve fazer-se sentir. É importante que o cidadão, porque a paz não pertence ao presidente Nyusi, a paz não pertence ao presidente Dhlakama, a paz não pertence a qualquer dirigente, a paz pertence ao povo moçambicano. E é esse povo moçambicano que deve, se necessário, sair à rua para exigir a paz. É importante que haja ação. Não podemos continuar a assistir aquilo que está acontecendo, por exemplo, em Morumbala, onde mais de 9.000 crianças correm o risco de não poderem ter aulas este ano. E nós não podemos continuar passivos e impávidos, quando milhares de compatriotas nossos não podem continuar com seus estudos, quando os professores, centenas de professores, não podem lecionar. Nós queremos a paz e hoje, como dia 3 de fevereiro, temos que pensar em Eduardo Mondlane, pensar no legado de Eduardo Mondlane. E o maior legado de Eduardo Mondlane foi saber ter a inclusividade, saber ouvir o outro, porque o exemplo que nós tivemos no primeiro congresso da Frente de Libertação de Moçambique, o exemplo que nós tivemos no segundo congresso da Frente de Libertação de Moçambique, em que Mondlane foi eleito presidente e Urias Simango vice-presidente, é um exemplo de tolerância, é um exemplo de inclusão e é um exemplo a ser seguido. No dia em que o país assinala o Dia dos Heróis Moçambicanos, o governador da Zambésia destaca a necessidade da preservação da unidade nacional. Razak deu exemplo dele próprio e dele de Climane como sendo a prova viva da unidade nacional. No comício popular havido em Climane pela passagem do Dia dos Heróis Moçambicanos, o governador Abdul Razak destacou a unidade nacional como arma necessária para o entendimento. Razak deu exemplo dele e o edil de Climane como sendo a prova viva desta unidade. O quadro da unidade nacional, defendida pela nossa Constituição da República, nenhum cidadão pode ser impedido de viver ou trabalhar livremente e fazer a sua vida em qualquer ponto deste país. Queremos apelar por uma maior coesão entre os moçambicanos, independentemente da sua origem étnica ou tribal, raça, religião, filiação política ou local de nascimento. O que nos identifica a todos nós é sermos moçambicanos. Temos aqui o exemplo. O presidente do município da cidade de Climane é da raça negra, o governador da província da Zambésia é da raça indiana. Somos irmãos moçambicanos. Ele é católico, eu sou muçulmano. Somos irmãos moçambicanos. Ele é jovem, eu sou mais velho. Somos irmãos moçambicanos. Ele está afiliado no partido MDM, eu sou membro do partido Frelimo. Somos irmãos moçambicanos. Ele nasceu na Zambésia, eu nasci em Maputo. Somos irmãos moçambicanos. Portanto, isso é simples de unidade nacional. Muito obrigado. O gesto do governador foi bastante aplaudido pela população que acorreu ao comício. Aliás, as relações entre o timoneiro da Zambésia com o edil de Climane têm sido satisfatório em cerimônias de Estado e não só. Já na província de Maputo, as cerimónias tiveram lugar na Praça dos Heróis da cidade de Namatola. O evento foi dirigido por Raimundo Diomba, governador da província, e contou com a presença de membros do MDM. A
Além do governador da província de Maputo, a cerimônia da cidade da Matola contou com a presença do presidente do município da Matola, Calixto Coça, dirigentes do governo provincial, membros do MDM e outras individualidades. Depois da deposição da coroa de flores, Raimundo Dioma destacou que o dia serve para repensar o futuro de Moçambique. É o dia que nós fazemos reflexão sobre o cumprimento do legado de Eduardo Chuampo Mondlane, que é a unidade entre nós para desenvolver o Moçambique. Primeiro libertar e desenvolver Moçambique. A missão de libertação fizemos e conseguimos chegar onde ele queria chegar. Mas falta ainda o cumprimento da parte de desenvolvimento. O sinal é visível, Moçambique está a crescer, a província de Maputo também está a crescer. No fim da homenagem, os membros do Movimento Democrático de Moçambique organizaram uma caravana até o mercado Patrício Lumumba como forma de homenagear os heróis anônimos que diariamente lutam para o desenvolvimento do país. Nós estamos aqui para dizer às heroínas e os heróis deste mercado, aqueles que trabalham em condições desfavoráveis, mas que mesmo assim não param de alimentar o nosso povo, não param de trabalhar para que lá em casa haja alguma coisa. Queremos vir dizer a todos os heróis esquecidos que Moçambique é para todos ser em frente. Na ocasião, o MDM criticou o uso de armas para resolver diferendos políticos. Jorge Calao diz que o seu porta-voz foi infeliz ao assumir que a polícia está a enfrentar dificuldades para deter os supostos homens da RENAM que estão supostamente a criar estabelecimentos. Infelizmente, a maior parte desses ataques acontecem em períodos noturnos, acontecem em emboscadas, o que tem vindo a criar portanto, alguma situação de dificuldade durante a perseguição para a neutralização. Foi esta terça-feira, durante o balanço semanal das atividades da polícia, que mesmo criar instabilidade no centro do país. Esses locais onde as forças de segurança estão posicionadas, algumas delas constituíam antigas bases desses homens da RENAM, sendo posições que entendemos nós que eles têm algum domínio, acabam aproveitando essas situações de emboscada. 24 horas depois, o superior hierárquico de Inácio Dina veio a... Não temos dificuldades, nós sabemos onde estão os homens da RENAM. A nossa tarefa é de estarmos atentos, prepararmos na defesa do país. Portanto, eu penso que não temos dificuldades, nada. E nós continuamos atentos para defender este país. Continuamos atentos para defender a Constituição da República. E vamos nos defender. E vamos defender o país. Vamos defender o povo moçambicano. É a segunda vez que em menos de um mês autoridades de dizem que a RENAMO não constitui ameaça e 3 dias depois foi contrariado pelo mesmo comandante-geral que assumiu que a RENAMO está a espalhar terror pelo país. O partido Frelimo Nacala apela aos homens armados da RENAMO no sentido de abandonarem as armas e pautarem por uma postura de paz para permitir que o país continue a registrar níveis de desenvolvimento em vários domínios. Falando em entrevista à STV, o secretário do Comitê da Cidade do Partido Frelimo Nacala apela aos homens armados pertencentes ao partido liderado por Afonso de Lacama no sentido de deixar de espalhar terror no seio das populações que neste momento empenham-se para aumentar as suas áreas de cultivo em diferentes regiões do país. Manuel Momad considera a desordem a ação dos elementos provenientes da antiga guerrilha da Resistência Nacional Moçambicana, apelidados como os homens armados da RENAM, daí que insta as autoridades no sentido de repor a ordem e segurança nas regiões onde decorrem os confrontos militares. O clima de tensão que se instala no país e principalmente no centro, é preciso que aquelas pessoas que estão a provocar isso atuem por civismo, porque eles não têm sentimento dos seus povos, porque eles quando agitam essas pessoas, as pessoas já não têm tempo já de produzir comida e aumenta a fome. É o apelo que existe, porque as autoridades moçambicanas, o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, diz sempre está aberto a qualquer altura. E não há nenhum momento que o próprio líder da RENAMO entrou na cidade de Maputo, a vida dele ficou em perigo, nunca.
A qualquer momento ele pode entrar de noite, de dia. Já vimos, até assistimos pelas vias de comunicação social, a entrar à noite na cidade de Maputo. Nunca teve risco nenhum. Mas ele não sente pena daquelas populações que deixam lá nos distritos de Gorongosa, Maringue, Xibababa, onde a dormir no mato, ou a irem para lá, ou a andar com incerteza. Aquelas pessoas são famílias dele, não sei por que ele está a fazer isso. O número 1 do Partido dos Camaradas de Nacala aproveitou a ocasião para aconselhar membros da Perdiz no sentido de não aderir às propaladas cerimônias de tomada de posse dos régulos como início do processo de instalação do governo da Renamo nas províncias onde o partido de Afonso de Lacama reivindica a vitória nas últimas eleições. Aquilo é só para distrair o próprio governo. Então nós estamos atentos nisso, porque sabemos que não haverá guerra nenhuma, só para essa questão de distrair. Porque a questão do poder não começa num bairro o empossamento de um régulo a dizer que o poder já está tomado. O que nós estamos habituados, o que nós conhecemos, o poder toma-se lá, no Maputo, começa lá, estruturas centrais. Porque depois da tomada do poder nas estruturas centrais, depois há orientações para nomeação de governadores, ministros e assim por aí fora. Agora, se é um poder que tem que começar num bairro a empossamento de um régulo, e esse régulo não está reconhecido, eu não sei como que ele vai trabalhar. Essa é uma questão de agitação, uma questão de anarquia. Quando alguém é enganado, que vai lá tomar posse, ele não tem aquele pensamento de que vou tomar posse para dirigir quem? E por que vou tomar posse eu, não começa o meu superior? Já o MDM em Nampula defende a eleição dos governadores provinciais como a solução para o atual clima de tensão político-militar que se vive em algumas regiões do país. De acordo com Said Napau, o delegado político provincial do Movimento Democrático de Moçambique, em Nampula, a eleição dos governadores provinciais iria, de certa forma, desanuviar o clima de tensão político-militar que se instalou em algumas regiões do país. Para além do país, fez saber na ocasião que a ideia da eleição dos governadores provinciais não é defendida apenas pelo seu partido, mas sim por outras forças políticas e vivas da sociedade. O MDM aposta e defende na eleição dos governadores provinciais por uma razão muito simples. Primeiro, que é a descentralização do poder a nível central. E isso irá dar oportunidade às populações locais de escolherem os seus dirigentes nesse nível de governadores. Seria um grande passo, um grande avanço na resolução ou na resposta da tensão política que se vive, porque aí estaríamos a dar oportunidade à vontade popular que se manifestasse em cada província. Este político deu a conhecer, por outro lado, que para além da eleição dos governadores provinciais, nota-se no país a ausência do diálogo sério e abrangente, porque, segundo suas palavras, não se pode exigir a manutenção da paz enquanto há pessoas que promovem exclusão no país. O atual governo é um governo que, de forma sistemática, é arrogante e tenta ocupar o espaço de todos os outros moçambicanos. Ou seja, um grupo de moçambicanos com ideias que podem só eles serem os verdadeiros moçambicanos e os outros passarem a ser moçambicanos de segunda classe. Tanto com esse tipo de comportamento que ainda acaba desaguando na exclusão de outros moçambicanos, tem sido uma das causas também dos conflitos no nosso país. Por ocasião do Dia dos Heróis, a vice-ministra da Juventude e Desportos e a governadora da cidade de Maputo participaram de um jogo de futebol. Na ocasião, as dirigentes defenderam que os heróis de hoje são aqueles que lutam pelo desenvolvimento. Uma partida de futebol. Esta foi a forma criativa escolhida por mulheres dirigentes para celebrar o Dia dos Heróis Moçambicanos. Ana Flávia Azinheira e Yolanda Cintura despiram-se das vestes de dirigentes para juntar-se aos amantes e simpatizantes do futebol e promover a prática do desporto. É importante para a saúde, mas também é importante para promover e reforçar aquilo que é a nossa convivência. É importante, nós temos que
cuidado com a nossa saúde e não há melhor forma que seja através do desporto rotineiro para que a gente tenha uma saúde melhor. As duas mulheres jogaram na equipa da OMM, o braço feminino do partido Frelimo, e fizeram frente à OJM. Perderam por 2-1, com Flávia Azinheira a marcar o golo de consolação. Foi bom voltar a ser atleta. Quando entrei para este campo com estas meninas, não sei porquê, voltou-me aquele sangue de atleta e continuar a gritar com elas: passa a bola, aqui, estou aqui, ei, vem cá. Ali não há vice-ministro, não há nada, moça, vem cá, aqui, é chamar pelo nome. Os 2 golos da OJM foram marcados por Gervásia, uma jovem habituada aos relevados. Fomos participar nesse jogo e venho a jogar um tempo. Foi fácil marcar um gol. Sempre que eu jogo, marco gols. E porque 3 de fevereiro é dia dos heróis, nós, os jovens, temos a oportunidade de ser heróis também, sendo uma juventude mais produtiva. Hoje, os nossos heróis têm de ser os heróis pelo desenvolvimento do país. Em simultâneo, decorreu no campo 7 de abril. Das mais de 500 mil pessoas afetadas pela fome no país, 75 mil são de Inhambane. Esta vez esteve no distrito de Funhalouro. A escassez de chuva que se vive de algum tempo a esta parte levou a uma diminuição de rendimento das colheitas, quebra de safras e escassez de água significativas para o uso humano e pecuário, bem como ao mau início da atual temporada agrícola. Segundo dados do CETSAN, mais de 500 mil pessoas estão em situação de insegurança alimentar no país, das quais mais de 75 mil estão em Inhambane. No distrito de Funhalouro, mais afetado pela seca na província, o cenário que se vive é desolador, onde famílias chegam a ficar um dia inteiro sem passar uma refeição sequer. Aliás, receia-se que a situação venha a piorar, pois das machambas não sai quase nada. O sol aqui é tão forte que qualquer coisa que é colocada na terra, o resultado é sempre este: seca. É milho, lá embaixo temos folhas de abóbora, tudo completamente seco. E o Sr. Bernardo estava aqui a dizer-me que esta era a única esperança das pessoas desta zona para conseguir comida. É verdade, Sr. Bernardo? É verdade mesmo. Não temos uma outra esperança. A nossa esperança era isto. Okay. Ao acabar secando isto, é a morte só das pessoas. Não há nada nas machambas porque não chove. Tudo o que plantamos secou. As machambas estão secas. O que semeamos não germina. Assim não sabemos onde arranjar comida. Acho que vamos morrer à fome. A situação é grave de tal forma que algumas fontes de água começaram a secar e a população vê-se obrigada a recorrer a poços artesanais para obter o precioso líquido, muitas vezes em condições impróprias para o consumo. Este é que tem sido o exercício diário de muitas famílias aqui para obter água para o consumo. E como podem ver, esta água, como era de se esperar, não é das melhores para o consumo. Mas para ter mais detalhes vou conversar aqui com esta senhora. Mamá, a matila ela munaku yote masiku. Hakuna mamngani mate. Essa é a única água que temos. Usamos para lavar, cozinhar e beber, e alguns de nós já ficou doente por causa dessa água. Mas não temos outra alternativa. Saímos todos os dias de manhã e só voltamos de tarde para conseguir 3 latas de água. E há até quem dorme aqui no poço. Para termos água, só mesmo nos poços artesanais, que não ajudam muito porque também estão a secar por falta da chuva. Mas mesmo assim acordamos de madrugada e vamos tirar água lá. Para além de Funhalouro, outros distritos de Inhambane, como Omuine, Panda, Mabote e Govuro, são assolados pela seca e, segundo o CETSAN, a situação pode piorar se de forma urgente não forem tomadas medidas interventivas.
Moradores do bairro Azul, em Tete, manifestaram-se contra a ilegalidade devido ao surgimento de obras ao longo da estrada. Face a isso, os moradores decidiram derrubar as referidas obras. Ao todo, foram 3 obras deitadas abaixo por alegadamente terem sido erguidas fora do limite estabelecido pelas autoridades municipais em Tete, no âmbito da requalificação da estrada na zona de Baobab, no bairro Azul, em Tete. Os moradores tentaram antes, sem sucesso, reivindicar junto das autoridades municipais da existência de obras no meio da estrada que dificulta a circulação de carros. Segundo eles, o ofício emitido pelo Conselho Municipal era para requalificar a estrada e não construção de casas, o que terá motivado a sua manifestação. Os munícipes estão muito zangados com isso. E isto sabemos que é da iniciativa dele, porque a Assembleia Municipal, já disseram aqui, proibiram a construção, mas estamos a ver as cunhadas, as irmãs estão a vir construir, homens do município que estão a construir. Por quê? Por além vimos o muro e, segundo o documento, as estradas devem ter 12,5 metros de cada lado. Medimos daquele lado, tem 7 metros, do outro lado não tem nenhum metro. Como podem ver, praticamente, esta estrada ficará à mercê dos poderosos, onde ostentará só uma estrada e do outro lado ficarão residências no meio. Porque vejo o que está a fazer o nosso município não é algo legal. Os moradores acusam a ilegalidade de estar a ceder espaço a seus familiares e funcionários do município a construir naquela estrada sem observar as regras de urbanização. Aliás, as obras aí existentes, algumas destruíram a tubagem e PT, tendo condicionado o fornecimento de energia elétrica durante 3 dias naquele bairro. Uma pouca vergonha, estamos a ver pessoas ligadas a quem está no poder, estão nos usurpar, estão a construir em cima da tubagem, né? Tirando todo o direito do município, todo o direito do cidadão. Nós fomos surpreendidos com o corte de energia. Quando quisemos saber o que aconteceu, tinha havido uma explosão neste PT. Viemos aqui para saber com alguns moradores próximos, viram que tinha uma fundação, estava-se a construir uma banca. Investigados os pedreiros, disseram que fomos mandados com o dono da obra. Quem é o dono da obra? O dono da obra é o senhor Sérgio Vinga, que trabalha o vereador. Apresenta-nos a licença, não conseguiu apresentar nada, então a eletricidade ficou 24 horas para poder repor a energia. Os moradores daquele quarteirão, onde se assiste construção de casas no meio da estrada, querem intervenção do Conselho Municipal para repor a legalidade. Está completa a informação a esta hora. Foi um prazer imenso estar em vossa companhia. Voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.